E aí, os bancos brasileiros seguem muito preocupados com a ampliação da Lei Magnitsky. Neste mês, a Febraban, uma entidade que representa os maiores bancos do país, contratou um escritório de advocacia nos Estados Unidos para monitorar os movimentos do governo de Donald Trump e atuar na mitigação de riscos de possíveis sanções contra instituições financeiras brasileiras diante do aumento de pessoas e empresas sancionadas. O escritório contratado é o mesmo que representa a Advocacia Geral da União nos Estados Unidos, que também tenta reverter as sanções já aplicadas pelo governo Trump. Além de assessoria jurídica, o escritório atua diretamente junto a integrantes do governo e congressistas norte-americanos, realizando um corpo a corpo diplomático. Leia-se lobby. Você, Cristiano Beraldo, Febraban, decidiu contratar aquele mesmo escritório de advocacia que nós destacamos aqui há algumas semanas para monitorar a situação e evitar que os bancos brasileiros, de alguma maneira, sofram sanções também, né, Beraldo? Olha só que caso curioso, né? Essas coincidências que acontecem no Brasil. Estados Unidos tem centenas, talvez milhares de escritórios de advocacia bastante robustos, com influência em diversas áreas da administração pública e privada. Além dos escritórios de advocacia, existem os escritórios de lobby, porque o lobby nos Estados Unidos é legalizado, é legal. Você pode contratar uma empresa de lobby para atuar defendendo os seus interesses em Washington. Pois bem, vai a Advocacia Geral da União e contrata um escritório de advocacia que é muito popular entre os democratas. Então vamos lá, nós estamos numa administração republicana e eles acham que é uma boa ideia contratar um escritório popular entre os democratas que, inclusive, já atuou em causas contra o presidente Donald Trump. E aí, curiosamente, a Febraban olha todas essas centenas de opções e chega à conclusão, depois daquela reunião, lembremos, daquela reunião dos banqueiros com os ministros do Supremo Tribunal Federal, vocês lembram? Que teve aquele encontro onde eles foram lá tratar de como iriam lidar com a Lei Magnitsky. Eu tenho certeza que quando o brasileiro comum, aquele que chega e tem uma má notícia do banco, dizendo, você agora vou ter que tirar o teu cartão de crédito, seu nome está no Serasa. Não vai o dono do banco nem o dono do Serasa conversar com ele. É uma banana, ele que se vire. Ele que vai fazer o que ele quiser, guardar dinheiro debaixo do colchão. E a conta dele é fechada e acabou. Mas vossas excelências fazem jantar com os donos dos bancos que vão lá dar dicas, orientações, explicar. Pois bem, agora, curiosamente, a Febraban vai e contrata esse mesmo escritório que processou, que atuou numa causa contra o presidente dos Estados Unidos. Olha, Caniato, essas coincidências do Brasil realmente me chamam muita atenção. Pois é, para as pessoas que têm dúvidas, nós estamos falando do escritório Arnold & Porter. E tem, acho que, 2 dezenas de casos contra os Estados Unidos, né? Casos que estão sendo tocados, geridos por advogados que fazem parte desse escritório. Como bem disse o Beraldo, é um escritório muito grande, né? Os honorários na casa dos milhões de dólares, certamente. O Diego vai trazer também as análises e reflexões sobre essa ação preventiva, né, da Febraban. Contrata um escritório de advocacia para monitorar as ações do governo norte-americano com o intuito de prestar inicialmente uma assessoria para os bancos brasileiros a fim de evitar sanções e prejuízos. Olha, Caniato, a preocupação do Beraldo ela é mais do que válida. Ela levanta uma verdadeira pulga atrás da orelha de todo mundo. Quando você tem uma causa jurídica complexa, quando você tem um problema jurídico de difícil solução, é algo comum aqui no Brasil que você busque escritórios dos quais você sabe que os titulares do escritório têm um trânsito mais facilitado junto aos juízes. E eu não estou falando aqui de nenhuma relação não republicana, estou falando de um expediente muito comum na atividade jurisdicional, que é
aquela facilidade para encontrar um juiz e despachar, aquela facilidade que você tem de ter acesso a um ministro do Superior Tribunal de Justiça, ou um ministro do Supremo Tribunal Federal em Brasília, para expor melhor as condições dos autos e ter uma boa conversa. Não faz muito sentido do ponto de vista estratégico, de fato, você contratar um escritório que tem já os seus problemas institucionais junto ao aparato legal local nos Estados Unidos. O caminho, tanto do governo brasileiro quanto da FEBRABAN, deveria ser no sentido de encontrar um escritório de advocacia que tem um bom relacionamento junto às instituições norte-americanas. Isso sim é preservar os interesses de seus clientes. No caso do Brasil, o próprio povo brasileiro; no caso da FEBRABAN, os bancos. Então, de fato, essa contratação deste escritório, considerando todo esse histórico de ruídos, esse histórico de litigiosidade junto ao governo norte-americano, é no mínimo estranho, e eu tenho certeza que muito em breve nós estaremos aqui repercutindo alguma coisa a respeito dessa estranha contratação. Mas o fato é que não necessariamente tanto a FEBRABAN quanto o governo brasileiro precisariam ter contratado um escritório norte-americano para isso. Diversos escritórios, diversas bancas brasileiras têm também suas filiais nos Estados Unidos da América, têm também os seus relacionamentos junto às instituições norte-americanas. Então, essa contratação poderia ser muito bem realizada por um escritório daqui, inclusive um escritório daqui que poderia firmar um termo de cooperação ou alguma coisa no mesmo sentido com um escritório norte-americano, poderia fazer uma contratação de um escritório norte-americano mais adequado para a realização desse serviço. Agora, foi uma opção, e opções têm que levar em conta um plano estratégico. Assim como disse o Beraldo, também acho que o governo brasileiro e a FEBRABAN não adotaram a melhor das estratégias nesse caso. Pois é, tem alguma parte dessa história que nós não tivemos acesso, né? Porque com tantos escritórios de advocacia e sabendo que a AGU contratou justamente esse, talvez alguém pediu dica para algum integrante do governo. Talvez, pode ser. Mas muitos querem, naturalmente, os representantes da FEBRABAN querem, de alguma maneira, colaborar e proteger as instituições brasileiras, lembrando daquele episódio que os nossos comentaristas sempre lembram, né? Um banco francês pagou quase 9 bilhões de dólares, fechou um acordo por descumprir a Magnitsky. É importante a gente lembrar desse episódio, BNP Paribas. O Dávila sempre lembra aqui nas nossas discussões e o Beraldo também. Mas você, Mota, os bancos reforçando o monitoramento dos movimentos feitos pelo governo norte-americano para evitar punições e sanções contra os bancos brasileiros que, até onde a gente sabe, estão respeitando as determinações da Magnitsky em território norte-americano. É disso que se trata, né, Mota? Exato. E me parece que essa contratação tem um objetivo duplo, né? O primeiro seria garantir a segurança jurídica dos bancos, ou seja, os advogados vão olhar e ver se está tudo certinho, se os bancos não estão fazendo alguma coisa errada. Agora, o segundo objetivo provavelmente é tentar estabelecer um canal de relacionamento de alguma forma com o governo americano, o que pode não funcionar muito bem, porque, como o Beraldo lembrou, esse escritório é ligado aos democratas, não aos republicanos. Vai entender. As punições para o descumprimento das sanções podem incluir multas muito altas. Eu dei uma olhada aqui, Caniato, na lista de bancos que já foram punidos. Tem vários bancos que foram punidos com multas de centenas de milhões de dólares. Banco mais recente aqui é um banco do Emirados Árabes Unidos, tem também Luxemburgo, Reino Unido, ou as multas podem ser altas, né? Ou, por exemplo, o Banco Unicredit da Itália, em 2019, foi punido com uma multa de 1,3 bilhão de dólares. O Société Générale da França, 2018, multa de 1,3 bilhões de dólares também. Commerzbank da Alemanha, em 2015, multa de 1,45 bilhões de dólares. O HSBC do Reino Unido, em 2012, multa de quase 2 bilhões de dólares. E o caso mais famoso do BNP Paribas da França, multa de 9 bilhões, porque violou sanções impostas ao Irã, ao Sudão e a Cuba.
a coisa é séria. Mas interessante vocês estarem destacando esses episódios, e aí eu tento conectar a situação que envolve a figura do ministro e da sua esposa, e daquela reunião que você destacou, Beraldo. Uma reunião em que ministros da Suprema Corte teriam trazido suas dúvidas, conversado com executivos, CEOs, presidentes de bancos, e se mostraram decepcionados com a impossibilidade dos bancos atenderem às demandas deles, principalmente no que tange ao uso de cartões de crédito com bandeira dos Estados Unidos, principalmente Visa, Mastercard e American. E aí, segundo as informações que foram divulgadas à época, isso já faz mais de um mês certamente, um executivo teria falado, tem a opção de você utilizar um cartão de crédito de uma bandeira brasileira, uma empresa que não tem relação com empresas internacionais. E o ministro teria ficado muito decepcionado com essa possibilidade. Beraldo, o que é preciso considerar sobre as limitações dos bancos brasileiros em relação a esses pleitos, a esses pedidos que vêm sendo feitos por autoridades muito importantes, poderosas, que possuem uma caneta muito poderosa nas mãos, mas a necessidade de, naturalmente, respeitar o que diz a legislação norte-americana, respeitar o compliance e, muitas vezes, falar não para o ministro da Suprema Corte. Pois é, Canhoto. Só que o Brasil ele tem um hábito de manter essas relações muito próximas, muito íntimas, né, entre autoridades e empresários. Agora, a gente vai ver esses bancos com muitas preocupações, porque não é apenas o caso da Magnitsky. O caso da Magnitsky, ele tem uma visibilidade muito grande dentro de um tema que está muito em evidência junto ao governo norte-americano. Ou seja, o governo norte-americano vai prestar mais atenção. E aí a gente precisa lembrar que o Brasil não tem uma tradição de se enquadrar, de incorporar para si esse ambiente de sanções e que são aplicadas por outros países. Então vamos usar o exemplo agora das sanções aplicadas à Rússia em razão da invasão da Ucrânia. Estados Unidos e a Europa e o Reino Unido, a União Europeia e o Reino Unido aplicaram diversas sanções à Rússia. O Brasil simplesmente ignorou essas sanções. Por quê? Porque é dependente do fertilizante russo, apesar de ter grandes reservas de potássio, mas que não é desenvolvida muito em razão... Travou? Será que volta, Cristiano Beraldo? Travou rapidamente, viu, Beraldo? Você pode retomar de onde parou mesmo, por favor. Vai lá, Beraldo. Então, no caso da Rússia, a gente vê que o Brasil depende dos fertilizantes, apesar de ter uma reserva enorme de potássio que não é adequadamente explorada, muito em razão da militância que é feita na parte ambiental. Da mesma forma que o Brasil hoje é dependente do óleo diesel russo, apesar de produzir muito óleo e ter... É muito antigo. E a refinaria nova, que é a Abreu e Lima, que estava orçada em 2 bilhões de dólares, já custou 20. Então a gente vê o Brasil refém da Rússia nesse caso, e aí ele faz vista grossa às sanções e os bancos brasileiros, Caniato, vão pagando por essas cargas. Então, se os Estados Unidos colocar uma lupa, ele vai descobrir que bancos brasileiros, muitos dos quais com correspondentes nos Estados Unidos ou atuação nos Estados Unidos, estão fazendo negócios com a Rússia como se estivesse com vida normal. E agora isso pode se tornar um problema bastante maior. Portanto, eu desconfio que a preocupação dos bancos brasileiros vai relacionamento bancário com o ministro.